Um bom ano para todos. É com todo o gosto que ao início deste ano, de forma reconhecida e grata, aceito estar aqui convosco, com os meus humildes préstimos de palestrante, para partilhar convosco algo de básico, embora de muito essencial nesta doutrina. Sem a conhecermos, sem termos claras ideias sobre o que é que estudamos, ou o que é que professamos, ou de que é que somos adeptos, pois estaremos quase remetidos à situação que muitos de nós, é o motivo por que muitos de nós estão aqui sentados, que é terem começado em religiões, em filosofias religiosas dogmáticas, e dogmática exatamente não permite discussão, é uma verdade sem discussão, e que a muitos de nós nos traz a sentar-nos aqui e buscarmos o contraponto filosófico e científico exatamente nesta doutrina tão lógica. Naturalmente que as questões do que é o espiritismo, até o próprio Kardec pensou nelas. O Vítor acabou de vos referir a segunda obra, digamos, de todo o historial de publicação de Kardec, na vida dele, enquanto vivo, enquanto encarnado. Este é, digamos, a segunda obra em forma de livro, mas é uma coletânea de pequenas súmulas mensais. E é a segunda porquê? Porque, tal como o Vítor disse, ela aparece em 1858. Mas para aqueles que estão mais habituados aos temas espíritas, naturalmente se recordarão desta. Esta é a primeira de todas, é o Livro dos Espíritos, em 1857. E depois desta, portanto, temos 1857, 1858, e porque os anos se contam um por um, não é? Em 1859 aparece este livrinho, aquele que ali está. Exatamente porque Kardec também, embora ele tivesse tido as suas dúvidas, e vamos ver depois numa obra que aparece, já depois dele desencarnar nesta, mais adiante eu vos trarei à liça esta obra, para vermos algumas dúvidas que ele tinha também sobre o que era o Espiritismo, logo do início, em que ele relata mensagens que ele recebeu e dúvidas que ele tinha quando elaborava ainda o Livro dos Espíritos, ok? Portanto, mas nesta altura ele sentiu necessidade exatamente de fazer uma obra que explicasse o que é o Espiritismo. E nesta obra poderemos encontrar esta simples definição que ele veio. Há lá duas definições, mas podemos mais ou menos olhar para ela desta maneira. Portanto, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Portanto, é ciência e filosofia. E diz ele que, como ciência, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, isto é, o objetivo científico demonstrável do qual se pode apreciar um fenómeno e deduzir leis universais é fundamentalmente da comunicação entre nós e as outras dimensões. Vulgo mediunidade, transcomunicação mediúnica, embora hoje, nos dias em que vivemos, já há outras, já há transcomunicação instrumental. Mas também é alvo disso. Se o Espiritismo, o seu objetivo científico é este estudo, qualquer ferramenta que o execute deve ser cuidada também por esta ciência espírita. Depois ele diz, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Muito bem, então vemos que tem duas vertentes fundamentais, uma filosófica e uma científica, e que deste esforço todo de investimento em conhecimento, o que se pretende é retirar dele ilações, orientações de natureza moral, mas filosófica. E aqui, como para aqueles que estão mais habituados com os temas filosóficos, os temas da ética, é exatamente sinónimo de filosofia moral, é ética. É um bocadinho diferente. A ética é um bocadinho diferente da moral, e vamos ver porquê. O Espiritismo orienta o seu estudo pela ética. Ética porque é preciso justificar o que é bem e o que é mau. E não pura e simplesmente
refugiar-nos. Não, é moral porque toda a gente faz. Não. Moral, de facto, baseia-se no hábito e no costume, mas não é o que rege uma filosofia, ok? Daí que, já nos nossos tempos, e porque tudo vai evoluindo, hoje também se vê alguns autores fazerem esta definição muito mais curta, mas que encerra exatamente os mesmos valores. É uma filosofia, debate científico e consequências ético-morais. Poderão vê-lo em vários autores, nomeadamente a Anete Guimarães de Andrade, que o citam em muitas das suas conferências. Mas é claro que, tal como eu vos falava há pouco, que provavelmente alguns de nós estão aqui sentados e começaram a estudar o Espiritismo ou a conversar com amigos sobre o Espiritismo, porque exatamente, se calhar, não encontraram justificação plena para as suas dúvidas em alguma religião em que tenham dado a vossa iniciação, no sentido de buscar a nossa origem, a nossa natureza, para onde vamos, o que vai acontecer. Portanto, então questionar-se-á, e Kardec questionou também, e nomeadamente nas obras póstumas vamos ver exatamente ele a partilhar connosco as suas dúvidas também sobre esta questão. Mas, portanto, põe-se naturalmente esta questão: é uma religião? Bom, nada melhor do que pegar numa definição mais ou menos aceita de religião. Se vocês pesquisarem em vários dicionários, vão encontrar definições que vão incluir pelo menos estas 4 coisas que aqui estão. É uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia, portanto, de uma determinada concepção de verdades sagradas de Deus, com os seus ritos e sacerdotes. Isto é uma definição mais ou menos que cobre as características fundamentais das religiões que a gente tem hoje. Já vos previno que religião é, neste momento, um vocábulo com vários significados. Já o era no tempo de Kardec. Daí as grandes questões se é religião ou não. Mas hoje ainda é mais. Basta só dizer-vos que religião, etimologicamente, nasce como pretendendo unir, harmonizar, religar, hein? E o que é que acontece quando hoje perguntamos a alguém: então qual é a tua religião? E se a resposta não coincide com a nossa, já parece que é Benfica e Sporting. Não pode ser. Certo? Porquê? Porque tem lá os ditos ritos e sacerdotes e uma teologia dogmática e tal. Tu pensas de uma maneira, não é como a minha. Não pode, o Espiritismo não, se assim fosse, o Espiritismo viesse igual como uma religião, então era mais uma religião, e não o é. Mas a seu tempo vamos ver. Muito bem. Portanto, então comecemos por justificar, porque não é só fazer afirmações. Será mesmo uma instituição? Então vamos ver. Temos algum certificado? Por acaso vocês têm algum certificado a dizer que são espíritas? Eu não tenho. Julgo que vocês também não terão. Em algum amuleto, isto caracteriza as instituições. Temos algum pino, alguma coisa? Também não. Temos... Na revista espírita, o Kardec fala sobre os amuletos. É, sim, senhora. É bom que vejam que não há amuletos. Exatamente. Senão estaríamos a entrar nas macumbas também. Tem algum representante legal? Não. No Espiritismo, quem é que é o representante legal? Temos organizações, temos, nomeadamente, e temos que nos organizar. Está aqui, por exemplo, o presidente de uma organização nacional, mas poderia ter ser outro, é um ato caritativo. E temos que nos organizar, como há os presidentes dos centros espíritas, mas não há um Papa, não há quem fale pelo Espiritismo. Não há. Somos livres pensadores, todos. Portanto, também não há um chefe. Por exemplo, a Igreja Católica tem um chefe, o Papa. Aqui não há chefes. A revelação espírita é uma revelação coletiva. Okay? Então, não havendo tudo isto, estamos perante uma instituição? Não me parece. Outra das características atual do vocábulo de religião é ter fiéis seguidores de uma determinada teologia, de um determinado conjunto de verdades, interpretação das verdades de Deus. Ora bem, se há fiéis, meus amigos, então há infiéis. Há aqui infiéis no Espiritismo. Eu até desejo que esteja aqui hoje sentado alguém que venha pela primeira vez e que esteja perfeitamente disponível com a sua cabeça para ser adepto desta doutrina ou não, e que possa expressar as suas opiniões livremente. As nossas casas espíritas primam por isso, abertura de ideias, porque
porque somos uma filosofia. Nós não vimos aqui por um carimbo, tu és espírita, entraste ali na porta, passaste a ser espírita, e então agora tens que estudar aquilo tudo, e é aquilo tudo que ali está. Não, aquilo tudo está em causa. Tudo está em causa. Só é válido aquilo que, com seriedade, com justificação, com caridade e no amor ao próximo, nós conseguirmos demonstrar e trazer uma melhor verdade ao outro. Ok? Portanto, não há infiéis no Espiritismo, portanto, também parece que esta parte da religião não a temos. Teologia. Bom, teologia por definição, teos, como sabem, é Deus, teologia é estudo. Portanto, é o estudo das verdades reveladas por Deus em livro sagrado. Ora bem, meus amigos, há algum livro sagrado com verdades incontestáveis no Espiritismo? Digo-vos já uma coisa. Deus, filosoficamente, pela razão, independentemente do que se possa dizer, só pode existir um, certo? Só pode existir um. Isto é mesmo o que a gente quiser chamar. Querem chamar Deus, querem chamar Allah, querem chamar Brahma, o que quiser, arquiteto, o que quiser. Filosoficamente, Deus tem que ter uma característica de infinito e de o construtor de tudo, o pai de tudo, que elimina qualquer argumentação de que possa existir vários deuses, porque a gente pode dizer, então, mas espera, e quem é que deu origem a esses dois ou três? Não é? Portanto, então se só há um Deus, como é que nós vemos vários livros sagrados que são diferentes? Se só há uma boca e um raciocínio, só há uma inteligência una a dizer como é que depois temos uma Bíblia, um Torá, um Corão? Como é que temos isto? Estão a ver? Portanto, e também nada disto é nenhuma Bíblia. Isto é conhecimento, o que aqui está. A doutrina básica do Espiritismo e a complementar é conhecimento. Ai daquele que se atrever a pensar que vai escrever algum livro, nem sequer Kardec o fez, e estava bem assegurado, e que se vai manter ad eterno. Não. O cemitério está cheio de insubstituíveis. E nós vemos as religiões, quando se vai para os dogmas, vamos nos dar mal, não é? Nós temos que estar abertos. Nós, quanto mais sabemos, mais queremos saber. Há aqui um livro muito interessante, e iremos falar dele de novo, mais adiante. É este. Se vocês repararem, logo aqui na primeira parte fala-se na natureza da doutrina espírita. Parágrafo 55, quando ler o que lá vem, diz assim: o Espiritismo segue ao lado das outras ciências, porque ciência é, e se em algum momento alguma das outras ciências trouxer uma melhor verdade de interpretação de um determinado facto objeto de estudo do Espiritismo, o Espiritismo aceita. Estão a ver? Portanto, não há aqui nenhum dogma. Nenhum dogma, ok? É uma característica, porque a fé raciocinada, a fé inabalável, é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. E é engraçado, não é por acaso, que vocês veem isso logo espalhado neste livro, logo aqui no início. Mas também o veem no capítulo 19. Estamos a falar do Evangelho. E vem logo dizer, a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Ok? Portanto, nós temos que saber o que é bem, o que é mau, o que é Deus filosoficamente, porque é que existe o Espírito, porque é que existe a comunicabilidade dos Espíritos, porque é que tem que existir a reencarnação, porque é que tem que haver mais mundos habitados que só nós. Estão a ver? Muito bem. Portanto, então, não tendo nós verdades incontestáveis, não temos nenhum livro sagrado, já estamos a falhar mais uma para a religião, não é verdade? Cá está aquilo que eu vos dizia. Vem neste livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Também, o que a gente conhece das religiões tem normalmente ritos e tem sacerdotes. As pessoas são os clérigos, as pessoas que são os administradores desses ritos, desses cerimoniais todos. Nós temos aqui algum rito? Não. Nós não temos rito, nem temos imagens, não temos nada. Não temos nada disto. Há aqui sacerdotes? Não. Há voluntários que caritativamente oferecem o seu trabalho, seja a palestrar como eu estou, seja a dirigir, como o caso do Vítor, seja a colaborar em centros espíritas, a dar o passo, como é o caso da Alzira, enfim, qualquer um de nós, seja qualquer um de vocês, que ao vir aqui, mesmo que não se tenha ainda apercebido, está no início de uma atividade caritativa. Porquê? Porque o homem precisa de comunicar-se. E quando vocês saírem àquela porta e se saírem com uma ideia melhor que aqui entraram, poderão levá-la a outro coração necessitado. Ok?
É esta a função de todos. Todos somos sacerdotes, se quisermos assim. Todos pertencemos à mesma organização. Portanto, também não temos nada disto. Então, se não temos nada disto, bom, então não somos uma religião formal. Ok? Isto, como eu vos dizia, Kardec endereçou este assunto porque já no seu tempo, e já lá vão quase 200 anos, havia estas dúvidas todas. E cá estão os livros em que ele foca isso. Portanto, foca exatamente na Revista Espírita, vocês ali veem, em particular em 1868, já vamos ver, o que é o Espiritismo, aquela capa é correspondente a esta, ele ia substituir, e nas obras póstumas, um livrinho que, não sendo da codificação básica, vos aconselho a ler. Ele é publicado em 1890, Kardec morreu em 1869. Isto que aqui está é uma súmula dos apontamentozinhos dele, de mensagens que ele tinha recebido e que não tinham sido publicadas. E ajuda muito quem quer perceber detalhes e o ambiente em que Kardec se movimentava quando fez esta obra memorável da doutrina espírita. E ele, nesta obra, olha, por exemplo, é nesta obra que logo num primeiro passo, e estamos em 1856, estamos um ano antes da publicação da primeira obra, esta é de 57, ele começa a perceber uma série de mensagens. E há uma delas que fala sobre a missão dele. E um espírito não identificado diz-lhe que deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, rival, Kardec, a tua missão é aí. Portanto, ele foi chamado a isto. Foi chamado exatamente para criar uma doutrina que desse satisfação às mentes inquietas pelos cultos religiosos da altura, e hoje ainda também acontece. Num segundo passo, cronologicamente, e é neste livro, nós encontramos exatamente a definição que aqui vimos, e ele diz, não vem aqui nada de religião. Ele diz que é uma filosofia de base científica, mas que tem por objeto a investigação da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. É a segunda definição que aqui vem. Tínhamos visto há bocado a primeira. Depois, num terceiro ponto, voltamos outra vez aos seus apontamentos, que só conhecemos uns anos depois, 21 anos depois, e vemos lá que, um bocadinho mais tarde, mas ainda antes da publicação de um segundo livro, que vem aí do livro dos médiuns a seguir, portanto, já depois deste, ele recebe de novo uma mensagem que só se identifica por um espírito, diz assim: instituirá a verdadeira religião, o futuro espiritismo. O que é que seria o futuro espiritismo? Que instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sutaina ou batina, ou nos degraus de um altar. Estão a ver? Não há aqui formas. Não há aqui cultos. Ok? Ele está a separar aquilo que nós já fomos vendo em cada um das naturezas das atuais religiões. Cronologicamente, seguindo, e vocês podem encontrar isso nas obras póstumas, na Revista Espírita, exatamente, mas agora em 1868, um ano antes dele, mais ou menos, uns meses antes dele morrer, ele faz um discurso espetacular, que eu vos aconselho a ler. Para quem realmente queira perceber o Espiritismo a sério, faz este discurso, que é um discurso por altura do Dia de Todos os Santos, e ele está publicado em dezembro desse ano, e ele diz assim: se é assim, este é o discurso dele, é um estado do discurso dele, se é assim, perguntarão, o Espiritismo é uma religião? E ele, a resposta é, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda nos vínculos da fraternidade, da comunhão de pensamentos. Ligar, unir, é assim que nasce essa palavra etimologicamente. Então, porque então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? É razão de não haver senão uma palavra para expressar duas ideias. Lá está o tal problema. A palavra religião hoje em dia, na opinião, é inseparável do culto. Ainda nós temos isto, ainda somos herdeiros disto. Ainda hoje perguntamos: tu és hindu? Epá, eu sou católico. Tu não és da minha... Estão a ver? Temos isto, nem que seja inconscientemente. Porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Daí que simplesmente consideramos uma doutrina filosófica e moral. É claro que ele nunca abandona as consequências religiosas que isto pode ter. E, de novo, nas suas obras póstumas, onde ele nos comunica intimamente as suas ansiedades, a sua forma de pensar,
há um capítulo, que é a ligeira resposta à doutrina espiritismo, que diz que é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, forçosamente vai às bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou ou recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Portanto, meus amigos, eu julgo sobre questões de religião, estamos esclarecidos, religião e espiritismo. Espero que sim. Se não, revisitai todas estas obras e estes momentos, vi de ver esta conferência que vai ser publicada no YouTube e por vocês próprios. Ok? Muito bem. Então, diz ele que é uma filosofia, é uma ciência, e deste esforço todo, filosófico e científico, se retiram consequências éticas, consequências de filosofia moral para a nossa vida, para o nosso progresso mais rápido como seres humanos, para melhor. Então vamos ver como é que esta obra, qual é a natureza filosófica do Espiritismo, e vamos nos concentrar fundamentalmente na codificação básica, nos 5 livros da codificação básica, mas nada melhor de começarmos o que é isto da filosofia afinal. Ora bem, nós há bocado falámos de teologia. Qual é a diferença entre teologia e filosofia? É exatamente esta, que filosofia vai aos porquês, ok? A filosofia é o amor ao saber. A filosofia não pode aceitar dogmas, nunca. Nunca. A filosofia tem que poder justificar e estar pronta para rever o seu conhecimento. Porque a realidade é uma coisa inapreensível para todos nós, como já vemos ver. Nós só vemos segundo a nossa verdade. Dizia já Platão que o saber é a busca do conhecimento. Se a filosofia é o amor ao saber, o saber é a busca do conhecimento. O conhecimento, por sua vez, é a busca contínua da verdade. Mas aqui é que bate o ponto, é que a verdade absoluta é inconcebível para nós. Se há algum ser que a detém, é o mais perfeito de todos e é Deus. Nós vamos de verdade em verdade até lá chegar. Dou-vos um exemplo. Olha aí para este filmezinho. Apanharam a ideia? É que aquele que teve mais tempo para se dedicar a ver esta obra de arte, esta obra plástica que ali está, viu isto, certo? Aquele que não teve tempo de dar com pressa, passou de lado e viu aquilo. Alguém está errado? Não. Estão os dois certos. Alguém apreendeu a realidade toda? Não. Nem sequer nós, quando pusemos o vídeo, só vimos ainda há muito mais lá que a gente não viu. Então, o que eu vos quero dizer é que nas mais pequeninas coisas da nossa vida, assim é. Nós vemos uma realidade em função do nosso conhecimento e do nosso interesse de investigação. Assim, ou vemos um copo meio cheio ou um copo meio vazio, e o outro dirá que está 50% de água e 50% de ar, e todos estão certos. Ninguém está errado. Portanto, o Espiritismo não se pode pôr em bicos de pés a dizer que eu é que sou o dono da verdade. Não. Aportarás a melhor verdade enquanto a puder racionalizar e justificar. Porque senão transformas-te numa mais uma religião, mais uma seita dogmática. Muito bem. Portanto, assim sendo, a verdade, essa verdade seria a perfeição. E essa só Deus. Só Deus. E nós, quem é que consegue entender Deus? Conseguimos dizer algumas características que ele tenha que ter filosoficamente. Portanto, a filosofia não trabalha com a verdade. Trabalha exatamente com esta busca da verdade, com o conhecimento. Então, se o Espiritismo é filosofia, nós continuamos a desenvolver o Espiritismo, continuamos a adaptá-lo, continuamos a olhar para o futuro com ele, baseado naquela sólida doutrina muito lógica que já nos deixou, mas são apenas as bases. Que não pensemos que o Espiritismo congelou com a morte de Kardec. Não pode ser, senão isto vai se transformar numa religião a seguir. Todos nós temos responsabilidades de o adaptar aos tempos modernos, mas justificar. Justificar. Ok?
Justificar porquê? Alguma adaptação que a gente tenha que fazer, justifica porquê. É exatamente o domínio da filosofia. Portanto, o Espiritismo busca continuamente esta verdade também. O conhecimento, já dizia Platão que nós temos, de um lado temos as crenças populares. Por exemplo, uma das crenças, Deus criou o mundo em 6 dias. Isto é uma crença, não está justificado, certo? É uma crença que ainda existe. E está escrita, não está? Está escrita em alguns livros sagrados, certo? Muito bem. Do outro lado temos as verdades, aquilo que eu já tenho a verdade. Ora, mas no meio, e é o tal alvo da investigação filosófica, há as crenças ditas verdadeiras. Exemplo, o homem não criou o mundo. Esta é uma crença verdadeira. Se não lá tínhamos, o Senhor criou em 6 dias, não duvido. Mas uma coisa é, bem, eu não sei quem criou, deve ser uma pessoa com capacidade, um ser com capacidade disso, mas olha, o homem é que não foi, de certeza. Muito bem, cá temos. Então vejamos no Espiritismo como isto funciona. De 1848, em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do Espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do Espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribard ou Allan Kardec. Portanto, assim nasce a crença verdadeira da existência de outra dimensão e da comunicação com outra dimensão. Antes de alguém se dedicar a este estudo, analisar uns fenómenos, os toques, tentar criar um código, etc., as pessoas levavam isto tudo de forma muito mística. É o diabo, é as macumbas, os feiticeiros e isto e mais aquilo, é o maravilhoso e tal. Até que alguém resolve começar, não, espera aí, isto não deve ser bem assim, há coisas aqui demonstráveis, a gente está a ver a acontecer e parece ter uma certa lógica. Então, tínhamos uma crença, tínhamos uma verdade que não conseguimos demonstrar ainda, naquele tempo não se conseguia demonstrar ainda que realmente existia espíritos, mas fomos ajustando bem, mas isto parece ser a justificação de que tem existido outro mundo. Cá estamos na crença verdadeira. Muito bem. Seguindo, pegando no outro, remontando àquele exemplo do Deus, então, Deus criou o mundo em 6 dias. Crença pura. Crença verdadeira. O homem não criou o mundo. Tal como crença verdadeira para o Espiritismo, e existe uma fenomenologia entre dimensões que aparenta virem mensagens do outro lado, ok? Crença verdadeira justificada para essa questão de Deus. Deus criou o mundo e é a causa primeira de tudo. Muito bem. Da mesma maneira, o Espiritismo também vai indicar que toda aquela fenomenologia tem a ver com o mundo que nos é invisível. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível.
O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. A primeira justificação que ele encontra é: isto há aqui um fluido, que se pode chamar eletricidade ou magnetismo, que até pode fazer estes efeitos. Mas ele interroga-se: mas isto não obedece a uma causa inteligente. O problema é que isto obedece a uma causa inteligente. Não é um fenómeno que a gente consiga manipular. Nós não conseguimos manipular. Ele executa-se. Sim, é através de um fluido, que pode ser um fluido elétrico, magnético, muito bem, assim o é. Mas obedece de uma causa inteligente. Portanto, se há um efeito inteligente, tem que haver uma causa inteligente. Portanto, ele filosoficamente, só pela razão, talvez só estamos no domínio da razão, não demonstrou ainda nada, isto é, não fez leis a explicar como é que este fenómeno ocorre, mas apontou a justificação. Não, está aqui um fluido elétrico que obedece a inteligências que nós não estamos a ver e que materializa estes efeitos que muita gente tem por fantásticos. Estão a ver? Estamos no domínio da filosofia. E é exatamente porque o Espiritismo é uma filosofia que nós temos que poder justificar todos os seus pilares. Temos aqui 5 enumerados: Deus, existência do Espírito, comunicabilidade do Espírito, espiritualidade, existência, espiritualidade dos mundos, e ele investiga também e verte nesta obra. E nós temos que, como espíritas, não podemos embalar em crenças, meus amigos. Temos que poder justificar. E é assim que nasce esta obra. É a primeira obra basilar e que tem um cunho, tem os 3 cunhos: tem o filosófico, tem o científico e tem o ético-moral. Mas se há um nítido, é o filosófico. Olhem para a primeira parte, o que tem as causas primeiras, Deus, etc., a organização do universo, é de cunho naturalmente filosófico. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Um irmão do meu tio diz que não é meu tio. Quem é que é? Um irmão do meu tio diz que não é meu tio. Quem é que é? É o pai. Estão a filosofar, meus amigos. Parabéns. Estão a ver? Filosofia. Ok? Estamos a usar a razão para lá chegarmos. Ok, mas o senhor Platão dizia que filosofia é justificar as crenças que se têm por verdadeiras, e um discípulo dele, o senhor Aristóteles, dizia que havia uma diferença entre este conhecimento teórico, o tal baseado na razão, o tal que não se pode, só a razão lá chega, mas não conseguimos encontrar ainda evidências que a gente possa programar e definir leis de como é que ocorrem. E isso chamei o conhecimento real. Então, nós partimos de Platão, o pai da filosofia, que é a crença verdadeira justificada, e o seu discípulo diz que, bem, mas há um conhecimento concreto, que é a crença verdadeira justificada e comprovada. Mas, atenção, se há alguma orientação que eu vos possa partilhar convosco, que é aquela que eu utilizo para distinguir quando é que eu estou no domínio da filosofia, quando é que eu estou no domínio da ciência, é esta que eu vos vou dizer. A filosofia, como já estão a ver, endereça o todo. Olha-se para o fenómeno todo. Ok? A ciência, se repararem, há até uma palavra que é utilizada no método científico, é hipótese. Ok? Hipótese vem de hipo é pequeno. Tesis é uma tese, uma explicação. Ora bem, então significa que a ciência é mais pequena, isto é, só pega, tem o todo, pega num fenómeno do todo e vai
demonstrá-lo, vai repetir vezes sem conta e criar leis. Foi isso que Kardec fez, nomeadamente com a mediunidade humana. Ele verificou que o fenómeno todo era aquelas comunicações todas de várias maneiras e feitiços, a escrever, a saltar em mesas, e ele depois, cientificamente, foi colher cada uma delas. Psicografia, como é que se faz? Psicofonia, como é que se faz? Efeitos físicos, como é que se faz? E postulou as verdades que regulam aquele fenómeno. Entrou na ciência. Estão a ver? Vamos ver o exemplo. Como é que ele entra na ciência a seguir? Portanto, o que é a comprovação à base científica? São fatos reais que podem ser experimentados, medidos, avaliados e comparados num laboratório. E o Espiritismo assim o faz, reparem. Já naquele tempo. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força. Muito bem. O desenvolvimento da doutrina, da codificação básica do Espiritismo, naturalmente, como acabamos de ver logo na primeira obra, a segunda vertente do Espiritismo, também aqui vertida como ciência, demonstrando factos, nomeadamente na segunda parte, Vida Espírita. Vão à segunda parte e vejam como aqui já está vertido isso, que dá origem ao Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação, em que aqui vocês encontram os fenómenos, a caracterização dos fenómenos, encontram as leis, os meios como eles se executam e as leis que o regem. Lá está. E hipótese de justificação do pequeno fenómeno da grande comunicação com o mundo espiritual. Ciência espírita. Mas vimos também que neste livro, que decorre fundamentalmente da primeira parte filosófica, da parte de que é Deus, o universo, etc., vocês vão encontrar um livro também na mesma área científica, a Gênese, que mostra o que hoje a física quântica nos está a demonstrar, as várias dimensões, mundos habitados, como é que o universo final está feito. Está aqui. Há 200 anos já era dito.
E hoje estamos a comprovar. Na área científica, 3 livros da área científica da codificação. Bem, falta-nos uma outra vertente, que é a vertente ético-moral, ou a filosofia moral. Ora bem, e aqui, como eu vos dizia, convém fazer uma diferença entre a ética e a moral. Vamos usar um exemplo simples, vamos usar a pena de morte, ok? Reparem, vamos fazer uma pergunta. A pena de morte é moral? E o que nós temos da ideia de moral é que é moral fazer isto, é moral fazer aquilo, baseia-se um bocado no que a sociedade, o que é aceitável, o que é bem proceder, ok? Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, pena de morte. Pena de morte, este é um código de cores que nos diz que, do mundo atual, que nos diz que ela está abolida, a pena de morte, para todos os crimes nos países que está azul, nós estamos incluídos, está legalizada nos países que está vermelho, e depois há aqui abolidas na prática legais e há legalizada para alguns crimes. Bom, quer dizer, então, mas espera aí, se é bem proceder, como é que meio mundo acha que não e outro nem por isso, como é que é? Então a moral não é um referencial fixe, um referencial sustentável, um referencial racional. Portanto, porque é baseada exatamente na prática, isto é, naqueles países que estão aqui a vermelho, é julgado nessas sociedades que é bem proceder um juiz encarregue de julgar os seus cidadãos, atribuir a pena de morte a quem tenha tirado a vida ao outro. É verdade deles, a nossa não é esta, diz assim, não. Ele tirou a pena de morte, tirou a vida ao outro, vai eternamente, 25 anos, no caso de Portugal, 25 anos para a cadeia e tal, mas não se lhe tira a vida. São duas verdades da mesma realidade. Nós, no Espiritismo, não nos podemos reger por isto, amigos. Cabeça. A fé inabalável é aquela que usa a razão em todos os momentos. Então mas espera aí, mas qual é a posição do Espiritismo nisto como filosofia? Muito bem. Tem que ser uma posição ética, tem que poder justificar se esse comportamento é ou não. Então, reparemos. Então, se não é bem proceder, segundo a visão espírita, não é bem proceder retirar-se a vida. Um juiz mandar tirar a vida ao réu que tirou a vida ao outro. Mas porquê, então? Porquê? Então, temos que ir recorrer da nossa razão e elaborar um raciocínio lógico, chamado silogismo. Eu explico-vos, dou-vos um, pode haver outros. Nós somos todos imperfeitos, não somos? Toda a gente, o homem é imperfeito em todo lado. Quer naqueles países que estão a azul, quer nos que estão a vermelho. Tudo igual. Ok? Então, se somos imperfeitos, todos podemos errar. Os juízes também. Nos países a vermelho e nos países a azul e tal. Então, se pode errar, um juiz nunca pode atribuir uma pena que não seja reversível. Faz sentido? Porque a gente até vê aqui na nossa sociedade, vemos aí casos que transitaram em julgado, que ele foi culpado e passado uns anos descobre que é inocente. Até está aí uma telenovela, daí agora está a mostrar uma telenovela isso, e quantos casos a gente conhece? Foi dada a pena de morte, nomeadamente nos Estados Unidos, e reconhece passado muitos anos que afinal se enganaram. Ora, se ele tivesse dado uma pena de prisão ou de multa, tudo bem. Tirava-o da prisão, dava-lhe uma compensação financeira, etc. Mas se lhe tirou a vida, como é que agora descalça a bota? Então, a pena de morte é antiética em todo o lado, mesmo onde ela é moral. Estão a ver? O Espiritismo rege-se exatamente por este raciocínio. Não vai embarcado no que o outro diz e ali se faz. É a nossa cabeça. O Espiritismo obriga a estudo. O Espiritismo não é um ópio, como se costuma dizer. A religião é o ópio do povo. Não é um ópio, não é mais um ópio. Obriga a que a gente estude, racionalize a nossa fé. Portanto, isto porque o homem é imperfeito, a gente já viu, não é? Portanto, isto de nós dizermos que é bem ou mal, o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser, mesmo que ninguém o pratique. Portanto, se nós estamos numa sociedade em que se julga que é bem proceder uma determinada conduta, mas quando não o é, pedimos a pena de morte, ele não deixa por isso, todos fazem, mas se está mal, não passa a ser bem. Como também, ao contrário, todo mundo faz, nunca pode ser uma justificação para o espírita. Portanto, não embarcar nisso, meus amigos. Não é esse o convite desta doutrina que vocês estão a abraçar. Ok?
Pronto, e era isto o que eu vos queria trazer, e em laia de conclusão dizer-vos que dentro da codificação básica o que é que nós temos na vertente ético-moral? De novo, o livro dos Espíritos tem as 3 vertentes, agora nomeadamente na parte 3 e 4, as leis morais e as esperanças e consolações. É numa área ético-moral, traz orientações para a nossa conduta, dizer como bem proceder. Encontram no Evangelho, ok? É moral, é bem proceder, interpretação dos dizeres de Jesus, especialmente aqueles que não foram bem interpretados, a área ético-moral do Espiritismo, e é o céu e o inferno. Porquê? Para quem já começou a lê-lo, já reparou que isto são uma coletânea de mensagens comunicadas, espíritos que estiveram encarnados, desencarnaram, e consoante a forma como assim procederam aqui, encontram lá lei da causa e efeito. E nós temos aqui um bom referencial. Se querem saber o que é que acontece a um suicida, vem aqui a um capítulozinho. A quem maltrata o outro, vem aqui a outro capítulozinho. A quem faz bem aqui, vão aqui ver. Portanto, está na área ético-moral do bem proceder justificado. Justificado porquê? Porque a gente vê aqui, olha, suicida, o que é que lhe sucedeu? Então não faças. Porque já sabes o que é que te vai suceder, é mesmo uma lei universal. Aqui, são estas as vertentes. Também a comparação entre as diversas ideias religiosas e filosóficas. Exatamente. Portanto, e nisto temos, por exemplo, eu dou-vos ainda um exemplo engraçado, a laia de anedota. Imaginai, a maior parte das pessoas deve ter ainda ido àqueles cinemas, ainda hoje, alguma sala de espetáculo tem um balcão em cima e uma plateia em baixo. Né? E está o cinema para começar, o espetáculo para começar, e vem o senhor encarregado da sala e vê um indivíduo sentado na plateia, no meio da plateia, e com os pés em cima da fila da frente, ali, numa boa. O senhor encarregado da sala chega ao pé dele e assim a gracejar, assim um bocadinho em cima, mas então, amigo, já só querem uma cervejinha, não é? E diz-lhe ele, eu quero uma ambulância, eu caí dali de cima. Ok? Moralmente é errado, então está ali um homem, é assim. Na verdade, quando se vai afundar a verdade, coitado do homem, está mesmo a precisar de uma ambulância. Estão a ver? É esta a diferença. Nós não devemos embarcar em tudo aquilo que se diz. Muito bem, meus amigos, as referências que eu utilizei são estas. Eu fui-vos falando ao longo delas. Isto aqui são os filmezinhos que eu vos apresentei. Como vos disse, esta conferência está a ser filmada pela Federação, mas enquanto também não é publicada, se quiserem ir a este site Espiritismo JG, eu vou publicá-la. Estou a fazer também uma gravação. Vou publicar exatamente isto que aqui está. Se quiserem depois até que consultar as obras mais especificamente, irem a qualquer momento desta apresentação e vê-la, vai aparecer em YouTube e poderão vê-la. E pronto, era isto realmente o que eu tinha para vocês. Estou à vossa disposição para alguma pergunta que me queiram fazer. Vamos então recolher ao nosso íntimo, após este momento de partilha, e vamos unir o nosso pensamento. Vamos religar-nos filosoficamente, como Kardec definiu, centrando a nossa imagem nos referenciais ético-morais que esta doutrina nos oferece, onde, inapelavelmente, temos a figura de Cristo. Unidos neste mesmo pensamento, vamos então conversar com esta entidade, com Deus, com Cristo, fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, que qualquer prece deve conter uma palavra de louvor, uma palavra de agradecimento e um pedido, porque afinal imperfeitos somos todos ainda. Assim, Senhor, queremos louvar-vos pela tua obra, fora do alcance da inteligência maior encarnada que nós possamos ter conhecido ou venhamos a conhecer, porque filosoficamente tu és a fonte, tu és o Pai de tudo. É digno de louvor essa obra.
agradecer-vos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de, nesta encarnação, uma página da nossa vida multidimensional, multissecular, nos termos cruzado com esta ferramenta maravilhosa. Então, só uma ferramenta, mas que é uma bengala boa, uma bengala que ainda por cima tem o dom de poder adaptar-se, de poder ser melhorada por qualquer um de nós para que os vindouros, caritativamente de nós, recolham algo melhor do que aquilo que nos legaram os que nos antecederam. Certos, porém, que quando dizemos os que nos antecederam, estamos de novo a falar de nós próprios. Estamos a falar, afinal, da evolução neste mundo maravilhoso que criaste para nós. Mas, Senhor, porque somos imperfeitos, é da nossa natureza, tu melhor que nós o sabes, porque assim nos criaste, embora votados aos níveis mais elevados da perfeição, mas sabeis, Senhor, que lutamos todos os dias, não só com dores físicas, mas também com dores morais. Mas nesta dimensão, Senhor, as dores físicas ainda são uma realidade e nos perturbam. Mas também esta doutrina nos ensina que as dores do físico são um reflexo das dores da alma. E também nos ensina que refazer o físico, o seu melhor medicamento é exatamente a purificação do pensamento. E por isso conhecemos também e temos incorporada como tratamento espiritual, embora ao físico, o chamado passe magnético, em que procuramos levar fluido vital, benfazejo dos portadores que estão em melhores condições àqueles que mais necessitam num ato caritativo. Assim, Senhor, e certos que tudo isto se opera pelo pensamento, pela natureza do pensamento, pedimos que aos médicos espirituais, à equipa espiritual desta casa, que ora nos assiste, irradie para todos nós as vibrações, a energia, o fluido vital que cada um de nós mais necessita para que o seu progresso espiritual seja menos condicionado com as agruras físicas do nosso corpo. Bem-haja, Senhor. Uma boa semana a todos.